Bem, hoje iremos falar sobre a prednisolona, medicamento esse que é muito vendido em todas as farmácias do Brasil e que pertence à classe dos corticoides. Para entendermos melhor a prednisolona, precisamos entender o que é e como agem os corticoides. Os corticoides também podem ser conhecidos como glicocorticoides. Os corticoides são análogos ao cortisol, hormônio esse que possui ação anti-inflamatória na asma e que está envolvido na regulação do estresse. O cortisol é sintetizado a partir do colesterol e produzido por glândulas suprarrenais. O aumento de cortisol vai depender de fatores como estresse ou trauma. Para isso, ele induz o aumento da biodisponibilidade de nutrientes como aminoácidos, triglicídios e glicose no sangue, causando uma hiperglicemia. Eleva a pressão sanguínea, aumenta a contração cardíaca e potencializam a ação do hormônio do crescimento sobre os adipócitos, entre outras funções. Os glicocorticoides vão interagir com receptores intracelulares, onde o complexo esteroide-receptor resultante irá formar dímeros e, a seguir, irá ocorrer uma interação com o DNA para modificar a transcrição gênica, induzindo a síntese de algumas proteínas e inibindo a síntese de outras. Os corticoides vão interagir inibindo a fosfolipase A2, fazendo com que toda a cascata do ácido araquidônico seja inibido. Ou seja, enzimas como a COX-2, responsáveis pela inflamação, serão inibidas também. Bem, agora que sabemos mais sobre a classe dos corticoides, podemos falar mais francamente sobre a prednisolona. O que é prednisolona e qual é a sua indicação? A prednisolona é um medicamento à base de prednisolona com propriedades predominantemente dos glicocorticoides e tem como indicação o tratamento para doenças de origem alérgica, dermatológica, endócrina, hematológica, inflamatória, renal, respiratória, reumática, autoimune, neoplásica ou no sistema nervoso. Pode agir como agente anti-inflamatório ou imunossupressor. As principais doenças relacionadas a seu uso são: no sistema nervoso, podemos citar a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. A prednisolona vai agir reduzindo a atividade inflamatória e a agressão à mielina, com diminuição dos surtos em intensidade e frequência, contribuindo assim na redução do ganho de incapacidade ao longo dos anos. No sistema respiratório, podemos citar a asma, doença que vai possuir um exagero por parte do organismo na defesa contra um agente invasor nos brônquios, levando a um grande número de células de defesa no local, células inflamatórias, mediadores químicos e anticorpos liderados localmente que irão agredir o revestimento nos bronquíolos, alterar a função dos cílios que os revestem, aumentar a produção de muco e a reatividade dos músculos responsáveis pela contração brônquica. A prednisolona e outros corticosteroides são os medicamentos de escolha no tratamento de manutenção, porque inibem o processo inflamatório responsável pelas crises. Por modularem processos inflamatórios e imunológicos no nosso organismo, o uso de prednisolona e outros corticoides no tratamento de diversas doenças é bem amplo. Veja a seguir. Lembrando que o ideal é procurar um médico e um farmacêutico para ter melhores aconselhamentos e indicações. Nunca se automedique. Como devo tomar esse medicamento?
A prednisolona deve ser tomada de acordo com as instruções fornecidas pelo seu médico, respeitando as doses, os horários e a duração do tratamento. As necessidades posológicas são variadas e devem ser individualizadas, tendo por base a gravidade de doenças e a resposta do paciente ao tratamento. A dosagem inicial de prednisolona pode variar de 5 a 60 mg por dia, dependendo da doença específica que está sendo tratada. As doses de prednisolona requeridas são variáveis e devem ser individualizadas de acordo com a doença em tratamento e a resposta do paciente. Para bebês e crianças, a dosagem recomendada deve ser controlada pela resposta clínica e não pela adesão estrita ao valor indicado pelos fatores idade e peso corporal. A dosagem deve ser reduzida ou descontinuada gradualmente, quando o medicamento for administrado por mais que alguns dias. Em situações de menor gravidade, doses mais baixas geralmente são suficientes, enquanto que para alguns pacientes altas doses iniciais podem ser necessárias. A dose inicial deve ser mantida ou ajustada até que a resposta satisfatória seja notada. Depois disso, deve-se determinar a dose de manutenção por pequenos decréscimos da dose inicial, a intervalos de tempo determinados, até que se alcance a dose mais baixa para se obter uma resposta clínica adequada. Deve-se ter em mente que é necessária uma constante observação em relação à dosagem de prednisolona. Se por um período razoável de tempo não ocorrer resposta clínica satisfatória, o tratamento com prednisolona deve ser interrompido e o paciente transferido para outra terapia apropriada. Se for necessário que o tratamento seja interrompido, é recomendado que a retirada seja gradual e nunca abrupta. Quando não devo tomar esse medicamento? Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes alérgicos à prednisolona ou qualquer outro componente da fórmula e para pacientes com infecções fúngicas sistêmicas ou infecções não controladas. Gravidez e lactação. Como estudos adequados de reprodução humana não foram feitos com corticosteroides, o uso de prednisolona na gravidez, lactação ou em mulher com potencial de engravidar requer que os possíveis benefícios da droga justifiquem o risco de potencial para a mãe, embrião ou feto. A prednisolona deve ser administrada com cautela em mulheres amamentando. A prednisolona é excretada no leite materno em baixos níveis, menos de 1% da dose administrada. Medidas de cautela devem ser tomadas quando a prednisolona é administrada a lactantes. Uso em crianças. O crescimento e desenvolvimento de crianças sob corticoterapia prolongada devem ser observadas cuidadosamente. As crianças que utilizam esteroides a longo prazo devem ser cuidadosamente observadas em relação ao aparecimento de reações adversas graves potenciais, como obesidade, retardo no crescimento, osteoporose, diminuição da densidade óssea e supressão adrenal. Quais os males que esse medicamento pode me causar? As reações adversas da prednisolona têm sido do mesmo tipo das relatadas para outros corticosteroides e normalmente podem ser revertidas ou minimizadas com a redução da dose, sendo isto preferível à interrupção do tratamento com fármaco. Nas gastrointestinais podemos citar o aumento do apetite, indigestão, ulceração do estômago e do duodeno com possível perfuração e sangramentos, inflamação do pâncreas, inflamação do esôfago com úlcera. Nas reações adversas do tipo neurológico, temos nervosismo, cansaço e insônia. Nas dermatológicas, temos reações alérgicas locais. Nas oftalmíacas, temos a catarata, aumento da pressão intraocular, projeção do globo ocular para frente, olhos saltados. O estabelecimento de infecções secundárias por fungos ou vírus nos olhos podem também ser intensificados. Nas endócrinas, temos a pré-diabetes, manifestações de diabetes mellitus latentes, aumento da necessidade de insulina ou medicamento que diminui a glicose no sangue em diabéticos. O tratamento com doses elevadas de corticosteroides podem também induzir o aumento acentuado dos triglicerídeos no sangue com plasma leitoso.